Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso propósito de devocional, aprendendo, estudando juntos a palavra de Deus. Pega seu papel, caneta, estamos no propósito aprendendo aqui algumas lições valiosas e importantes com a vida de Jabes. E a referência que nós estamos estudando nesse devocional é 1 Crônicas, capítulo de número 4. Já tem aqui na playlist alguns vídeos anteriores, né? Ali com palavra, com entendimento para te abençoar, para edificar o teu coração, e eu tenho a certeza que Jesus vai falar contigo, amém? Então, se você perdeu algum, volta, escuta, estuda, participa, isso vai te fortalecer, vai te edificar. Eu aconselho você sempre ter um caderninho e ali você anotar as referências que são faladas, são citadas no vídeo, né? E até mesmo você orar em cima disso, pedir para Deus continuar ampliando o teu entendimento, continuar ampliando a tua visão, e isso vai fazer com que você cresça espiritualmente, com que você se aproxime mais e mais de Deus, se edifique na palavra do Senhor. Então vamos para o nosso devocional de hoje, aprendendo sobre Jabes. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Nós vimos que Jabes significa tido com dores, né? Provavelmente a mãe dele teve muita dificuldade, muito trabalho na hora de dar à luz, na hora do parto, e ali então deu esse nome para ele. Mas Jabes não deixou isso definir o futuro dele, pelo contrário, ele se apresentou diante de Deus, esse Deus grande, poderoso, né? Que tem planos de paz, tem sonhos ao nosso respeito, que tem um bom futuro para nós, tem coisas novas, e Jabes então se colocou diante de Deus em oração para buscar ao Senhor. E aí nós vimos no vídeo anterior a importância da oração, que quando nós oramos, Deus ele ouve a nossa oração, e Deus ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação que nós possamos estar vivendo. Basta nós buscarmos a Ele, né, com fé, e nos entregarmos a Ele, deixando Ele agir, Ele trabalhar em nosso favor. Mas hoje nós vamos ver aqui alguns pilares da oração de Jabes. Termina o versículo dizendo: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus não iria conceder se não fosse da vontade de Deus. Deus não iria conceder se a oração não tivesse agradado o coração dele. Então nós vamos ver aqui a maneira que Jabes orou, e isso fez com que Deus se agradasse e respondesse a oração dele. No versículo de número 10 fala: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoare muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizerdes que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Quando nós buscamos ao Senhor, esse Deus bom, esse Deus abençoador, né? Ele tem prazer em nos abençoar. E o que nós notamos na oração de Jabes, né? Jabes não entrou na presença de Deus e falou assim: Deus, olha, minha vida tá uma desgraça, minha vida tá um sofrimento, né? O Senhor me dá qualquer coisa que o Senhor me der já tá bom, qualquer coisa que o Senhor me der já muda a minha vida. Não. Jabes, ele fez uma oração específica ao Senhor, né? Tem pessoas que vão orar e nem sabem o que querem, nem sabem o que precisam. Davi, no Salmo 27, ele diz: uma coisa eu pedi,
e eu empenharei força, eu buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi sabia o que ele queria, Davi sabia o que ele pedia e o que ele buscava ao Senhor. Quando Jesus chegou para o cego Bartimeu, Jesus ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? Né? O Bartimeu ele sabia, ele disse: Senhor, que eu veja, cura os meus olhos, né? E ele era mendigo, ele podia dizer: Senhor, me dá um teto, ele podia dizer: Senhor, me dá uma família, o meu sonho é ser pai, é ter uma esposa, né? Me dá uma profissão, me dá uma habilidade. Mas Bartimeu, ele pediu para Jesus que os seus olhos fossem abertos, né? E nós sabemos que homem nenhum poderia dar isso para Bartimeu, né? Ninguém tem poder de abrir os olhos de um cego se não for Deus usando, capacitando, se não for Deus agindo, né? Então, é muito lindo quando nós temos um foco, né? É isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu vou buscar, e isso só pode vir da mão de Deus. Eu vou buscar de Deus isso. E Jabes, ele tinha aquele foco de oração. Ele disse: se me abençoares muitíssimo, se ampliares os meus termos e a tua mão for comigo, e fizerdes que do mal eu não seja afligido. Então você vê que a oração de Jabes, ela é muito direta. A oração de Jabes, ela é muito específica. Jabes, ele tinha um foco, e o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que ter foco. Ele diz que nós não podemos correr com uma coisa incerta, né? Corre para a direita, depois para a esquerda, depois vai para frente, depois vai para trás, e a pessoa fica ali andando em círculos, não chega em lugar nenhum. O apóstolo Paulo diz: a gente não pode bater como se estivesse batendo no vento, senão a gente vai bater e não vai acertar coisa alguma. Não, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter um alvo, nós temos que ter uma visão, e essa visão, então, nós vamos chegar diante de Deus, nós vamos apresentar o nosso pedido ao Senhor, nós vamos buscar do Senhor, não limitando o poder de Deus, mas sabendo que Deus tem o poder para nos abençoar, como Jabes disse, né? Muitíssimo, de sobremodo. E aí eu lembrei de um versículo que eu gosto muito, tá até marcado na minha Bíblia aqui, Jeremias 32. Coloca, por favor, aqui nos comentários. Jeremias 32, versículo de número 17, diz assim, ó: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra. De que maneira que Deus fez os céus e a terra? Com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhoso demais, não te é difícil demais coisa alguma. Olha o que Jeremias diz: Deus, o Senhor é poderoso, o teu poder criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe. Com o teu braço estendido, teu braço forte, o Senhor operou maravilhas, o Senhor operou proezas. Então, quando Jabes ele foi orar de uma maneira específica, ele não disse: Deus, me derrama uma migalha de bênção, Deus, me dá qualquer coisa, me dá um pouquinho de bênção. Não, ele disse: Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor tem poder para me abençoar e me abençoar em abundância. Então, esse Deus poderoso que está com o braço estendido, agindo em nosso favor, ele tem o poder para nos abençoar muitíssimo, para nos abençoar poderosamente. Olha só como vale a pena buscar ao Senhor. E aí nós podemos ver também isso no Novo Testamento agora, né? Confirmando aqui a palavra de Deus também no Novo Testamento, Efésios capítulo 3, coloca aqui nos comentários, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Deus, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então a palavra de Deus está nos ensinando
que Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que nós oramos. Mas não só o que nós oramos, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele é tão poderoso que o seu poder não cabe, né, todo no nosso entendimento, não. Ele age além, Ele faz além, Ele nos surpreende com o seu poder e com o seu amor. Amém? Então, que essa palavra fique no teu coração. Sempre vale a pena buscar a Deus. Sempre vale a pena buscar ao Senhor, né? Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está enfrentando, não importa a situação da tua vida, como você nasceu, como foi até o dia de hoje, se você buscar ao Senhor, Ele está com o braço estendido, Ele está com a mão preparada para colocar as mãos sobre a tua vida e transformar a tua maneira de viver. Ele é poderoso para fazer o que nós pedimos, quando nós oramos com foco, oramos determinados, e Ele faz além, Ele nos surpreende. Amém? Então deixa eu fazer uma oração por você, deixa eu te abençoar, Pai. Eu quero orar por esta pessoa que talvez estava com a mente, com a visão limitada, estava pedindo qualquer coisa, tudo que ganhasse, tudo que viesse era lucro, mas nós entendemos a partir de Jabes que ele fez do Senhor a sua fonte de bênção, de transformação. E Jabes não limitou ao Senhor, não limitou o teu poder, não. Ele disse: o meu Deus tem o poder de me abençoar muitíssimo, de me abençoar poderosamente. Pai, nós cremos. Abençoa agora essa pessoa que está participando deste devocional. Abençoa agora essa pessoa que está abrindo o coração, que está colocando a sua vida, Pai, nas suas mãos. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para operar milagres, maravilhas extraordinárias em cada vida, em cada coração. Pai, eu te peço, revela-te a nós de uma maneira especial, amplia os nossos olhos, amplia o nosso entendimento, Pai, nos leva a lugares de intimidade mais profundo com o Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus, amém? Então, nos próximos devocionais, fica ligadinho, nós vamos continuar vendo sobre os pilares da oração de Jabes. Que Deus abençoe você, fica na paz, fica na fé, em o nome de Jesus.